Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, direto aqui do CT Parque Gigante, eu quero atualizar para vocês o Dia do Internacional, que teve como principal fato a coletiva do técnico Mano Menezes, às vésperas do jogo contra a equipe do Caxias, jogo no sábado, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Mano Menezes indicou, né, um novo time titular e a volta, né, daquele esquema tático de 2022 que foi vice-campeão brasileiro. Com isso, Luiz Adriano assume o posto de titular e Pedro Henrique muito possivelmente será reserva. O técnico colorado também falou sobre a busca por reforços e mandou um recado, né, após a derrota no Grenal da Arena. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu já quero pedir aqui, ó, o like de vocês e que vocês se inscrevam no canal. Afinal, já batemos a meta de 100 mil inscritos aqui no YouTube e vamos em busca agora dos 101, 102, 110, 150 mil inscritos para que o conteúdo siga chegando em cada vez mais colorados espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, combinado? Vamos começar falando sobre o treino, né? Afinal, a gente teve poucos minutos dentro do gramado do CT do Parque Gigante, né? Mas foi possível ver que o Gabriel Baralhas está à disposição do técnico Mano Menezes, né? Então ele que teve uma pancada no Grenal fica apto, né? Volta a estar relacionado para o jogo de sábado à tarde contra o Caxias, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. É improvável que o Baralhas volte ao time titular, mas de qualquer forma, né, é mais uma alternativa que vai ter o técnico Mano Menezes aí para a semana. Afinal, né, o Inter precisa sempre de alternativas de jogo, né, para a primeira função de meio campo e para outros setores também, né, visto que o Kehler retorna para o gol e o Pedro Henrique também volta a estar disponível para o jogo deste fim de semana. Aliás, sobre o Baralhas, né, o Mano Menezes falou sobre a importância dele para o time, né? Ele citou que hoje o Inter tem dois jogadores como características de 5, o Baralhas e o Matheus Dias. De características diferentes, é verdade. E que sempre que ele for escolher o time titular, vai optar, né, pelo respeito à característica dos jogadores e ao que o jogo pede. Então, dá para botar uma dúvida aqui, né, entre Baralhas e Matheus Dias, mas eu acredito que o Matheus vai ser titular lá no Centenário. Ele também falou, gente, sobre a estrutura tática do Inter para esse jogo e, claro, até aqui dentro do Campeonato Gaúcho. Ele chegou a dizer que o Inter no ano passado tinha uma estrutura, e aqui a gente relembra, né? Tinha o Gabriel como primeiro homem de meio campo, o Johnny como segundo, o Depena, Alan Patrick, um extrema, né, Wanderson ou Pedro Henrique, e lá na frente o Alexandre Alemão. Depois mudou, né? O Johnny veio ser primeiro volante com a lesão do Gabriel, Depena, Maurício, Alan Patrick. E aí Wanderson, Pedro Henrique, ou até mesmo Pedro Henrique e Wanderson juntos, né, em algumas eventualidades, e o centroavante lá no comando de ataque. Ele disse que precisou, né, fazer algumas mudanças no começo de 23 e que, claro, que isso teve reflexos na equipe, né, citou alguns momentos individuais de alguns jogadores, né, e que achou uma solução com o Pedro Henrique sendo um centroavante, sendo um falso 9, mas ressaltou que prefere muito mais o Pedro Henrique jogando pelo lado do campo, né, tanto do lado esquerdo como o lado direito também, independente da função em qual ele vai atuar, pelo lado do campo o Mano entende que ele tem um rendimento melhor, afinal tem uma jogada individual, o time se adapta também melhor a esse tipo de situação e ter um centroavante como o Luiz Adriano lá na frente é o melhor caminho. Não disse nessas palavras exatas, né, mas deu a entender que o Inter vai voltar à estrutura do ano passado, com o centroavante, por consequência, Luiz Adriano, que foi muito elogiado, inclusive, pelo técnico Mano Menezes, né, fez uma referência ao recorde que ele mantém, né, que foi igualado pelo Haaland aí nessa semana na Champions League, onde ele fez 5 gols em um jogo só, né, no mata-mata contra o Red Bull Leipzig. O Messi tem esse recorde também, né, em um jogo contra o Bayer Leverkusen. O Luiz Adriano é o terceiro que ostenta isso e que é ótimo ter um jogador com este patamar aqui dentro do estádio Beira-Rio e que por isso, né, muito provavelmente ele vai ser o titular contra a equipe do Caxias. Então, como é que a gente pode estruturar este time para o jogo contra a equipe do Caxias? Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Matheus Dias ou Baralhas, mas Matheus Dias, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson e na frente o Luiz Adriano.
É o time ideal? Deixa no comentário aqui, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. Lembrando que as odds de Inter e Caxias já estão disponíveis no site da KTO, kto.com, te registra lá. Hoje tem jogos de Europa League, Ener Valencia em campo. O Mano até brincou aqui, né, com os repórteres que vai assistir ao jogo, assim como outros jogos também, né, para não dar aquela pista sobre o Ener Valencia no Internacional. Tem também jogos da Libertadores, né? O Inter de olho em 2 possíveis adversários, tem Sporting Cristal e Huracan, e tem também o jogo do Fortaleza contra o Cerro Porteño. Então te cadastra, usa o cupom COLAR para garantir 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Quero falar, gente, sobre reforços, afinal ele também foi perguntado sobre isso. E deu a mesma opinião que já tinha falado na primeira coletiva do ano, se vocês forem lembrar, né, antes do Campeonato Gaúcho começar, o Mano conversou conosco e chegou a dizer, olha, eu acredito que o grupo que o Inter tem é suficiente para ser campeão estadual, né, mas até ali, até o campeonato estadual, porque depois começa a Copa Libertadores, com elas as viagens mais longas, começa o Campeonato Brasileiro, e na primeira rodada já tem uma viagem para Fortaleza, tem a Copa do Brasil, que também pode apresentar um adversário de longe, né, para encarar o Internacional. Então tudo isso, né, está sendo pesado pela comissão técnica, né, junto com o departamento de futebol, e segundo ele, né, o Inter precisa numericamente, de forma quantitativa e também em qualidade, apresentar um pouco mais de reforço aí até o fechamento da janela em 4 de abril. O presidente esteve conosco ontem no Voz do Gigante e também falou sobre isso, né, que o Inter deve contratar alguns jogadores e a análise vai permanecer até o último dia da janela de transferências. Então, não aguardem reforços de imediato agora, né, para ser anunciado amanhã, no sábado, no domingo, não. É algo que vai perdurar aí bastante tempo até o fechamento no dia 4, né? Estamos hoje no dia 16 de março. Então, olha, tem aí pelo menos 20 dias até lá para que o Inter faça suas contratações. Vamos aguardar, né? O Inter acha que precisa ainda de volantes, meio-campistas e atacantes de lado de campo. Então vamos aguardar. Lembrando que no meio do ano, Charles Arangues e o Ener Valencia vão desembarcar aqui em Porto Alegre. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Clássico Grenal. Foi a minha pergunta para o Mano Menezes, inclusive, né? O que fica do último Grenal? Ele até não gostou muito da pergunta, né? Diz que a maioria de nós, na imprensa do Rio Grande do Sul, por vezes não enxerga nada positivo, né, em derrotas, em clássicos, enfim, né, que não saiu nada no Grenal, enquanto o restante do Brasil viu um jogo bem equilibrado. Eu discordo, tá? Acho que o Grêmio foi superior e até merecia vencer por um placar um pouco mais elástico, apesar do Inter também ter melhorado no segundo tempo, ter feito o gol de empate, né, e saído com um resultado melhor. Mas ele disse, né, que o que impede, o que ficou daquele Grenal é que impede o Inter de ser campeão invicto neste ano. E que o Inter vai agora ganhar do Caxias, vai ter que ganhar do Caxias, melhor dizendo, né, para chegar numa final, daqui a pouco encontrar o Grêmio, encontrar o Ipiranga, ser campeão gaúcho e aí sim ter uma resposta diferente, né? Fez muitos elogios, inclusive, ao futebol do interior, né? O Brasil de Pelotas, que acabou tirando a Ponte Preta da Copa do Brasil, o Ipiranga de Erechim, que tirou o Red Bull Bragantino. Então ele entende, né, que as críticas ao Campeonato Gaúcho, onde muitas vezes é dito que não é parâmetro, neste momento está mostrando ao contrário, onde times do interior aqui, que são adversários da dupla Grenal, acabam tirando, né, times também mais fortes numa competição de mata-mata como é a Copa do Brasil. Então fez esse contraponto e disse que o Inter vai estar muito melhor para o jogo deste sábado contra o Caxias. Assim a gente espera ver um Inter um pouco diferente do que a gente vem vendo aí na fase de grupos e em especial no Grenal. Concorda com o Mano? Deixa teu comentário, não esquece de deixar teu like e te inscrever no canal. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.